Estamos iniciando a parte de fundos de investimentos e iniciaremos com uma definição sobre o conceito de fundos, definindo o que são fundos de investimentos. Como que a gente pode definir um fundo de investimento? Um fundo ele é constituído, como está escrito no slide, ele é constituído por investidores que depositam recursos em conjunto com outros investidores visando um objetivo comum. Então, é característica marcante na indústria de fundos o fato de se realizarem aplicações financeiras em conjunto com outros investidores. Não é uma aplicação individual como um investidor ele faz numa caderneta de poupança, por exemplo, ou quando aplica num certificado de depósito bancário, num CDB. É uma forma, sim, dos intermediários financeiros, os bancos, os fundos, realizarem captações de recursos. Mas essa aplicação de recursos feita por parte dos investidores é feita de forma conjunta, não individualmente. Então essa é uma característica que diferencia os fundos, a aplicação conjunta, juntamente com outros investidores. E eles visam um objetivo comum, quer dizer, diversos aplicadores se reúnem, aplicam recursos conjuntamente, mas são vinculados por quê? Vinculados por objetivos comuns. Objetivos que ligam esse conjunto de investidores. O primeiro que a gente pode destacar desses objetivos seria o aumento do capital investido. Esse aumento do capital investido, não existe esse objetivo somente na aplicação em fundos. Uma aplicação em poupança, em CDB, também existe esse aumento. Mas todo investidor ele quer ver o seu capital crescendo, aumentando de valor. Então esse é um objetivo. Outro objetivo seria a melhor rentabilidade do que a que seria conseguida individualmente. Isso pela soma vultosa de recursos que existe na indústria de fundos. Quando os investidores se reúnem para fazer uma aplicação financeira, eles acabam conseguindo somar uma quantidade muito grande de recursos. Se eu vou aplicar, por exemplo, um recurso eu sozinho, R$500, eu dificilmente vou conseguir boas rentabilidades. Se eu for aplicar num CDB de um banco, por exemplo, ou se eu for aplicar em qualquer outro título, com R$500 a minha soma de recursos é muito pequena e eu não vou conseguir taxas tão atrativas. Mas se nós reunirmos, por exemplo, 200 aplicadores, cada um aplicando R$500, isso vai constituir um valor tão grande, uma soma tão grande de recursos, que na hora que o gestor do fundo for aplicar esse dinheiro conjuntamente, é uma soma elevada de recursos e que vai permitir ao gestor conseguir taxas mais interessantes para esse conjunto de aplicadores. Então, é uma soma vultosa de recursos e por essa soma de recursos ser muito elevada, proporciona melhor obtenção de taxas nas aplicações. Então, se obtém taxas mais atrativas. O outro objetivo é a transferência da administração de recursos e alocação de ativos para profissionais especializados. O que acontece aí? O investidor, quando ele aplica em fundos, ele deixa de ele mesmo estar gerenciando seus recursos individualmente e ele transfere para alguém especializado, com conhecimento, com competência, com conhecimento técnico, com experiência, com histórico de experiência no mercado financeiro. E esses recursos que são aplicados são transferidos para um gestor profissional. Isso é uma característica da indústria de fundos. O aplicador, o investidor, ele deixa de ser ele mesmo a pessoa que vai gerir os seus recursos e ele transfere para alguém que não só vai ter competência técnica, conhecimento, experiência para isso, mas vai ter tempo também e estrutura para poder fazer essa administração. Então essa transferência da administração de recursos e alocação de ativos para profissionais especializados. Depois nós temos a diluição de custos entre participantes. O que seria isso? Quando se faz uma aplicação conjuntamente, isso acaba gerando alguns custos também. Por exemplo, o gestor, o administrador do fundo, quando ele administra uma carteira de